Queridos amigos e amigas, meu nome é Denise Duarte e vamos juntos, a partir de agora, conversarmos um pouquinho, pensarmos sobre o trabalho, porque nós precisamos trabalhar, porque todos precisam trabalhar. Por quê? Será que nós já entendemos realmente o significado do trabalho, a importância do trabalho para a nossa vida, para o nosso crescimento como filhos de Deus? E sobre tudo isso nós vamos conversar a partir de agora. Venham comigo, vamos estudar. Então, primeiramente, o que é o trabalho? Em O Livro dos Espíritos, na questão 675, nós vamos entender o que é o trabalho. E lá está bem claro, toda ocupação útil é trabalho. Qualquer ocupação útil é trabalho. Quer dizer que nós trabalhamos dentro de casa, nós trabalhamos quando nós estamos realizando algo em benefício do próximo, nós trabalhamos um serviço voluntário, nós trabalhamos pelo sustento de cada dia, toda ocupação útil é trabalho. Interessante pensarmos que no passado as mulheres elas não trabalhavam fora. E aí, aquela mentalidade antiga dizia que as mulheres não faziam nada, quando, na verdade, trabalhavam e muito, com grandes responsabilidades. E agora, à luz da doutrina espírita, com esclarecimento, nós temos toda ocupação útil é trabalho. Sempre que nós estamos utilizando as nossas energias, a nossa mente, as nossas vibrações, o nosso coração para um trabalho de amor, para fazermos algo de bom, neste momento nós estaremos trabalhando. Compreendido, portanto, o que vem a ser o trabalho, agora sim, nós afirmamos para vocês, jamais, mas jamais mesmo, deixemos de trabalhar. Jamais deixemos de trabalhar. Assim, o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17. Jesus nos ensina, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus, ele serve a sua obra eterna de sabedoria e de amor. Jesus serve a toda a humanidade no planeta Terra. E pensemos, desde quando Jesus trabalha por nós? Pois é, trabalho é um movimento incessante da vida. Tudo na casa do Pai trabalha. Os animais trabalham, eles atendem a um fim divino. E nós também precisamos trabalhar, mas trabalhemos não apenas para o sustento, para o alimento de cada dia. Trabalho, como já entendemos, é toda ocupação útil e precisamos trabalhar para termos condições financeiras, recursos para darmos conta de nossas obrigações no mundo, sim. Pagarmos nossas contas, sim. Mas trabalhemos também com adquirirmos conhecimentos, novos conhecimentos. Trabalhemos para ajudar o nosso próximo. E assim o trabalho ele se mostra em variadas oportunidades para o nosso enriquecimento, para o nosso crescimento como filhos de Deus. Jamais deixemos de trabalhar. E, infelizmente, o que mais nós vemos? Muito fácil nós vemos as pessoas reclamarem. Fácil vemos as pessoas reclamarem dos seus afazeres, dos seus trabalhos, insatisfeitas. E poucos os felizes com aquilo que realizam. Já entendemos que trabalho é toda ocupação útil. Entendemos que jamais podemos deixar de trabalhar. Mas é muito fácil vermos aqueles que reclamam e poucos estão satisfeitos com seus afazeres. Em qualquer ambiente que a gente vá,
nós vamos ver pessoas reclamando dos seus trabalhos. Por exemplo, se uma pessoa trabalha numa indústria, numa empresa, ela reclama do chefe, ela reclama dos colegas de trabalho e ela reclama de tudo. Está ali tendo a oportunidade de aprender, de servir, de trabalhar, ter recursos financeiros, mas ela está ali reclamando. Há outras que escolhem a profissão que desejam, se graduam, trabalham naquilo que escolheram e mesmo assim reclamam. E nós vamos ver que poucos são os felizes, indo para os seus trabalhos, para todas as suas atividades, seja uma atividade no lar, uma atividade junto a um familiar, uma atividade junto a um grupo social, a um trabalho voluntário, certo é que em quaisquer ambientes nós vamos encontrar pessoas reclamando. E aí, isso mostra uma dificuldade nossa, uma infantilidade nossa, mostra o estado ainda de inferioridade nossa. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos agradecer a Deus as oportunidades de aprendizado, de trabalho que Deus nos oferece. Por isso, nossa próxima lição agora é: aprendamos a agradecer a Deus os afazeres de cada dia, porque Deus sabe do nosso passado delituoso. Deus sabe dos erros perpetrados por nós, quer nesta experiência encarnatória, quer em experiências transatas. E Deus sabe o melhor para nós, para a nossa evolução espiritual, para que nós reparemos erros, para que nós realmente consigamos nos reabilitar diante da nossa própria consciência. Por isso, Deus nos coloca no posto de serviço, mas de acordo com a nossa real necessidade espiritual. E será que nós paramos para entender e agradecer ao Criador essa bênção do afazer de cada dia? Dos trabalhos que nós temos dentro de casa, no nosso lar, na família, no contexto social, no nosso emprego, no nosso ganha-pão? Pois é, numa visão agora mais abrangente, porque uma visão espiritual, no entendimento de que Deus nos coloca no posto de serviço, o melhor, para o nosso crescimento espiritual, aprendamos agora a agradecer mais. É impossível, por exemplo, que todos fossem engenheiros, que todos fossem administradores, que todos fossem empresários. Não. Deus coloca cada um de acordo com a sua real necessidade. E nos variados campos de oportunidades, nós vamos ter, então, corações ali localizados para o desenvolvimento das suas possibilidades, recursos espirituais, para o ressarcimento dos seus erros perpetrados. Agora sim, agora nós entendemos que nós estamos no lugar certo, trabalhando, realizando aquilo que nos compete. A não ser que, por comodismo, por preguiça, teríamos condições de galgar uma possibilidade melhor, e aí nós não o realizamos, e agora nos sentimos, então, na lamúria, nas reclamações. Mas sempre é momento para refazermos e encontrarmos até nestas situações possibilidades para sermos úteis e aprendermos a direcionar nossas escolhas para um trabalho ainda mais de acordo com os nossos interesses. Por isso, aproveitemos todos os momentos, todas as situações, para agradecermos ao Criador, pedirmos sabedoria, amparo e continuarmos trabalhando sempre. Não podemos parar de trabalhar. E colocamos agora aqui uma pontuação muito interessante que comumente nós não paramos para raciocinar.
Vocês sabiam ou sabem que há diferenças entre os trabalhos no mundo e as experiências religiosas? Pois é. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 85, Emmanuel vai nos ensinar que há diferenças entre ocupações no mundo e experiências religiosas. Mas como assim? E Emmanuel elucida. As ocupações no mundo, os trabalhos no mundo, eles chegam, eles educam o espírito e eles passarão. Mas as experiências religiosas, o trato, o lidar com as coisas de Deus, o relacionamento com as pessoas, as experiências com as coisas de Deus, essas vão deixar marcas profundas. Por exemplo, vamos entender isso. Pensemos num familiar doente. Um pai ficou doente, uma mãe ficou doente, um filho ficou doente, o esposo, a esposa, o familiar dentro do lar, alguém ficou doente. Naquele momento ali, chegará para nós uma nova oportunidade de trabalho. Concordam? E naquele período que nós vamos ter um familiar acamado, o que importa é como será o nosso comportamento neste momento. Nós teremos paciência no trato com o nosso familiar doente? Nós vamos oferecer-lhe carinho? Nós vamos oferecer-lhe atenção? Nós vamos ter o respeito que ele merece? Vamos tratá-lo com a dignidade que ele merece? O que nós vamos aprender nesse período de doença do nosso familiar? Esta é a questão. Então, percebam, estamos trazendo aqui para a nossa reflexão uma experiência, já que nós já entendemos que trabalho é toda ocupação útil, e o trabalho não se resume apenas no trabalho profissional, naquele que nós vamos para a sociedade, para nós conseguirmos os recursos financeiros. O trabalho ele é muito maior do que isso, e o trabalho ele acontece em todos os momentos, em todos os lugares, desde que nós nos colocamos como servidores ao bem. Muito bem. Então, nesse exemplo que nós estamos aqui oferecendo a vocês para a nossa reflexão, pensemos, uma experiência que chegou até nós, um período, nosso familiar estava saudável, depois ele agora ficou doente, está acamado. Mas é um período que vai passar. Mas no decorrer desse período, quais serão os ensinamentos que nós aprenderemos? Porque este trabalho, ele quer nos educar. Então, os trabalhos no mundo, sejam os trabalhos profissionais, sejam os trabalhos que nós nos colocamos como voluntários, quaisquer atividades em que nós sejamos úteis, eles terão um princípio, mas também terão o seu término. E ao longo desta experiência, nós precisamos nos burilar. Seremos educados. Isto é o que importa. Agora, as experiências religiosas, o trato com as coisas de Deus, o interrelacionamento com as pessoas, isto vai nos deixar marcas profundas. Triste daqueles que usam o nome de nosso Senhor Jesus, que usam o nome do Criador para interesses mundanos, para que consigam uma posição de destaque no grupo social, para que se promovam para alguns interesses mundanos, sejam eles quais forem, porque o lidar com as coisas de Deus não é para nós termos ascensão no mundo, mas não é mesmo, é para nós evoluirmos como filhos de Deus. Todo aquele que se utiliza do nome de nosso Senhor Jesus
no nome do Criador, para promoção no mundo, este está sucumbindo, falindo, porque não é a proposta de Deus para nós. O trabalho do mundo, ele vai atender aos interesses do mundo. As coisas de Deus, elas são sérias demais. E o que nós precisamos é consolar as pessoas, esclarecê-las, confortá-las e usar o nome do Criador e o nome de Jesus para que essas pessoas se sintam renovadas, apaziguadas interiormente. Então, quando nós utilizarmos nossos recursos, nossas possibilidades, para de alguma forma ludibriarmos as pessoas, machucarmos alguém, seja lá o que for, nós estaremos nos comprometendo diante da nossa consciência. E, logicamente, no futuro, teremos que dar conta, repararmos os erros perpetrados. Então, nós demos um exemplo de um trabalho que terá um período, poderá ser curto ou longo, não sei, é uma experiência, então estamos aqui trazendo um exemplo junto a um familiar doente. Mas o que importa é quais serão os ensinamentos que nós vamos receber. E no trabalho, enquanto no trabalho, busquemos sempre as coisas de Deus. Jesus assim nos ensinou: me convém cuidar das coisas do meu Pai. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 49. Me convém cuidar dos negócios do meu Pai. Jesus esteve entre nós, Jesus esteve no mundo. Em nenhum momento Jesus ficou preocupado com os interesses políticos, com os interesses mundanos. Não. Ele estava sempre preocupado com os interesses do Criador, do Pai. O que ele queria era que nós aprendêssemos o caminho para o reino de Deus. Que nós entendêssemos que o reino de Deus ele é edificado, construído na nossa própria intimidade. Trouxe para nós o Evangelho. E Jesus trabalha por nós até hoje. Como Jesus está lá no Evangelho de João. Meu Pai trabalha até hoje, eu também. E Jesus trabalha pela nossa redenção espiritual. Por isso, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 49, Jesus assim ensina: me convém cuidar dos negócios do meu Pai. E também no Evangelho de Lucas, mais adiante um pouquinho, no capítulo 10, versículo 42, Jesus vai falar para nós: Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Jesus estava ali na casa de Maria, de Marta e de Lázaro, ao lado dos discípulos. Marta, muito preocupada com os afazeres domésticos, precisava cuidar do alimento, da rouparia, porque eles iam dormir ali. E ela estava cheia de afazeres. E aí, chateada com Maria, que não a estava ajudando, ela chega para o nosso Senhor Jesus e fala: olha, Maria está aí sentada. E Jesus então fala: Marta, Marta, estás sobrecarregada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Porque Maria, naquele momento, ela estava se auto-burilando, se auto-educando, porque ela estava recebendo os ensinamentos de Jesus. E é exatamente esse o interesse de Jesus para com todos nós. Nós aqui estamos no mundo fazendo atividades diversas, mas o maior interesse do Cristo para com todos nós é a nossa redenção espiritual, é a edificação do reino de Deus na nossa intimidade. Por isso, em quaisquer ambientes, com todas as pessoas, sempre será a oportunidade para falarmos de Jesus, para falarmos do Evangelho, para mostrarmos o nosso coração, para sermos pessoas amigas, respeitosas, bondosas,
para desenvolvermos a paciência, a tolerância, porque é isso que Jesus quer de nós, para nós diluirmos o orgulho, o egoísmo, a vaidade, porque para isto nós aqui nos encontramos, para nós silenciarmos a voz do homem velho, do homem apaixonado, egoísta, que quer tudo para si, que pensa que é o dono da verdade, para que assim consigamos ouvir Jesus dentro de nós. Por isso, naquele momento, Maria estava muito certa, Maria escolheu a boa parte, que jamais lhe será tirada, porque ela estava recebendo a mensagem divina e ela ia arquivá-la na sua intimidade e nunca mais ia perdê-la. Enquanto isso, Marta, preocupada com as coisas do mundo, que são passageiras, mas as coisas de Deus, não. Estas vão deixar marcas profundas dentro de nós e vão ser tesouros que nós vamos carregar sempre conosco. Por isso, Jesus veio ao mundo, não para que nós tenhamos poderes, não para que nós tenhamos fama e glórias no mundo, não para que nós tenhamos a ascensão política, a ascensão administrativa, a ascensão financeira. Não, não é isso. Por isso que nós não devemos utilizar o nome de Deus, o nome do nosso Senhor para as coisas do mundo. Porque não foi este o objetivo de Jesus. E não é este o objetivo de Jesus para conosco. Jesus, ele veio ao mundo, Jesus trabalha por nós e continua nos servindo para que edifiquemos o reino de Deus dentro de nós. O que Jesus quer é que nós sintamos o seu evangelho, a boa nova, a sua mensagem de amor, e que essa mensagem sentida seja vivenciada por nós no nosso dia a dia, em todos os afazeres úteis, verdadeiros trabalhos para a nossa ascensão espiritual. Por isso, o melhor negócio no mundo. Qual será o melhor negócio no mundo? E nós nos preocupamos com tantas atividades, com tantas coisas. Mas qual será, na verdade, o melhor negócio no mundo? Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, e agora a lição é a 27. Emmanuel vai nos elucidar que o melhor negócio no mundo. Ele vai dizer, as criaturas deveriam saber, ou devem saber, que o melhor negócio no mundo é que elas cuidem da própria autoiluminação. Porque este é o interesse de Deus para com elas. Meus amigos e minhas amigas, parem nesse momento, pensem. Olha que mensagem profunda. Vamos analisar essa mensagem. Emmanuel fala para nós que nós precisamos saber que o melhor negócio no mundo para nós, sabe qual é? É que nós cuidemos da nossa própria autoiluminação. Por quê que este é o melhor negócio no mundo para nós? Por quê? Porque este é o interesse de Deus para conosco. Meu Deus, agora tudo faz sentido. Então, é por isso que eu preciso aproveitar todas as oportunidades para a minha autoeducação, para corrigir a mim mesmo. Mas é óbvio, porque o que Jesus está fazendo por nós é o quê? Nos orientando, nos esclarecendo, para que nós vivenciemos a sua mensagem de amor. Para quê? Para que nós venhamos a ascender a moradas venturosas, moradas felizes. Nós reclamamos deste mundo de dores, de sofrimento, de pandemias, de barbáries, mundo ainda de guerra, de corrupção, mundo de violência. Mas por quê? Porque a humanidade não está se preocupando com o quê? Com o maior interesse de Deus para conosco, que é a nossa autoiluminação. Porque está todo mundo sobrecarregado
com as coisas do mundo, porque todo mundo quer se sobrepor ao outro, porque todo mundo quer ser melhor do que o outro, porque todo mundo quer ter seu ponto de vista como respeitado por todos, achando que é o dono da verdade. Porque todos querem a ascensão no mundo, como se os trabalhos do mundo fossem durar para sempre, e não irão. Uma experiência profissional, por exemplo, qual o período dela? É um período curto. O que é uma experiência encarnatória comparada à nossa realidade mortal? E nós vamos aprender em O Livro dos Espíritos e com as mensagens dos espíritos elevados que não é mais do que 1 minuto na nossa imortalidade. Meus amigos e amigas, significa dizer que nós reclamamos, brigamos com as pessoas por nada, que nós desperdiçamos energias por nada, que nós ficamos brigando por coisas do mundo medíocres. Nós, na verdade, devemos e deveremos nos ocupar conosco mesmo. Devemos ter um olhar sério, profundo para a nossa intimidade, olhar para a nossa autoiluminação. Temos uma mania terrível de ficarmos sinalizando o defeito, as defecções do outro e querendo corrigir o outro, como se nós tivéssemos esse poder. Nós não temos. Só Deus corrige os seus filhos. Nem Jesus, enquanto esteve entre nós, ele corrigiu aqueles homens, os fariseus, os saduceus, doutores da lei? Não. Jesus os chamou de hipócritas, sepulcros caiados por fora, porque mantinham a beleza exterior, mas eles eram podres por dentro. Por quê? Porque eles não cuidavam da própria autoiluminação, passavam uma imagem de santos, mas na verdade eles eram sujos, podres por dentro, usando os interesses de Deus para manipularem o povo sofrido e esquecido. E nós chegamos para a nossa realidade atual, pleno século XXI, e ainda encontramos uma sociedade assim, desequilibrada, desarmonizada. Cadê a fraternidade? Cadê o respeito? Cadê a tolerância? E por que nós não conseguimos enxergar? Porque cada um deveria estar preocupado com a sua própria autoiluminação. Por quê? Porque este é o interesse de Deus para conosco. Mas não. Seja em qualquer ambiente que a gente vá, as pessoas estão sempre prontas para apontarem o dedo, para reclamarem. Mas por que a gente não começa a ver o lado bonito que cada um traz dentro de si? E por que a gente não utiliza os nossos recursos para realmente nós nos renovarmos no amor, ao invés de nós ficarmos nos defendendo em relação aos outros, ou ficarmos reclamando dos outros, criticando, julgando? Ah, fulano isso, fulano aquilo. Nós não sabemos da intimidade do outro, nós não sabemos do coração do outro. Então, nós falamos coisas que às vezes não são verdade, ou na maioria das vezes não são. Precisamos cuidar da nossa própria autoiluminação, porque este é o verdadeiro interesse de Deus por nós. Deus nos colocou nessa casa linda, abençoada, planeta Terra, que ela tem um governador, um comandante, que é o nosso Senhor Jesus. E Jesus, ele luta por nós, mas Jesus, ele luta pela nossa evolução espiritual. Os nossos mentores espirituais, eles nos conduzem para o caminho da luz. E às vezes a doença, o sofrimento, a dificuldade, quando nós estamos chorosos, nestes momentos eles estão mais felizes, porque são os momentos que nós lembramos de Deus, são os momentos que nós nos curvamos ao Criador, são os momentos que nós oramos, que nós nos humilhamos. E aí, nesses momentos, nós ficamos, então, mais abertos para as coisas de Deus. Não precisaria ser assim. Nós não precisamos caminhar pela dor. Basta nós entendermos que o maior propósito divino para nós é a nossa autoiluminação.
é a nossa redenção espiritual, o que significa dizer olharmos para todas as pessoas como irmãos, fazermos das pessoas amigos. Ah, Denise, mas é difícil, porque as pessoas não gostam de mim. Tudo bem, as pessoas elas têm a liberdade de não gostarem de nós, mas nós temos o dever e a responsabilidade de investirmos na amizade por todas as pessoas, de investirmos para que nós conquistemos amigos, porque se nós formos ao encontro do outro, nós estaremos cuidando da nossa própria autoiluminação. Só se ilumina aquele que serve ao próximo. Olhe que interessante. O maior interesse do Criador para conosco, já sabemos, não é mais segredo. É a nossa própria autoiluminação. Livro Caminho, Verdade e Vida. E a lição é a 27. Vão lá, pesquisem, porque está o ensinamento ali dito para nós. Então, Deus quer que nós nos auto-iluminemos. É o nosso maior trabalho neste mundo, nesta experiência encarnatória. Mas só se ilumina aquele que serve ao próximo. Significa dizer que, enquanto eu ficar mergulhada em mim mesma, pensando só nos meus problemas, nos meus afazeres, e nunca dispensando tempo para o outro, nunca tendo um olhar para servir ao próximo, eis que eu vou ficar em trevas, nas sombras, porque não vou conseguir me auto-iluminar. Só se ilumina quem serve ao próximo, só com renúncia, só com dedicação, só silenciando a voz do egoísmo, a voz do orgulho, a voz do autoritarismo, a voz da vaidade, silenciando os vícios, as paixões inferiores. Só indo ao encontro do outro significa enxergar o outro, e o outro não se limita a um familiar consanguíneo, que é uma grande dificuldade nossa, porque a maioria das pessoas ficam presas ao laço familiar consanguíneo. Claro que nós temos que dar toda atenção aos nossos familiares, mas nossos irmãos são todos em humanidade. E Jesus olha para todos nós da mesma forma. Por isso, indo ao encontro do outro, ajudando a qualquer um, fazendo ao outro todo o bem que estiver ao nosso alcance, naquele determinado momento, investindo para fazer dele o nosso amigo. Nesse momento, vamos trabalhar paciência, tolerância, dedicação, respeito, resiliência, renúncia. E aí nós vamos o quê? Conquistar os tesouros imperecíveis, que as traças não corroem, que os ladrões não roubam. Assim, nós edificaremos o reino de Deus dentro de nós. Nesse momento, nós vamos nos auto-iluminar para nós realmente sermos felizes. O maior interesse de Deus para conosco é a nossa autoiluminação. Então, acima de todos os afazeres domésticos, acima de todos os afazeres profissionais, acima de todas as responsabilidades no serviço voluntário, o que importa é que em qualquer ambiente, com quaisquer pessoas, nós estejamos sendo pessoas honestas, amorosas, amigas, fraternas, falando do bem, colocando o amor no nosso verbo, no nosso sentimento. Toda vez que alguém fala eu odeio, eu detesto, nós estamos em oposição ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a tolerar. E só indo ao encontro do outro com humildade, com respeito, com sentimento de fraternidade, é que, de fato, nós vamos evoluir.
nós vamos trabalhar pela nossa autoiluminação. E aí é que nós estaremos atendendo o grande interesse de Deus para conosco. Em síntese, trabalho é toda atividade útil. Já aprendemos, jamais deixemos de trabalhar. Em todos os momentos, em todas as ocasiões, teremos oportunidades para o trabalho, porque trabalho é toda atividade útil. Denise, eu estou doente. Denise, eu estou acamada. Denise, eu estou no hospital. Mas se eu consigo elevar meu pensamento a Deus e fazer uma oração, e se trabalho é toda ocupação útil, nesse momento eu estarei trabalhando. E se eu, acamada no hospital, eu orar por mim, orar pelo médico, orar pela enfermeira, orar pelos trabalhadores que estão cuidando ali da higienização do hospital, orar por todos que estão ali servindo, fazendo os alimentos, por todos, eis que eu vou estar trabalhando e muito. Olhe que interessante, uma pessoa acamada, doente, no leito de um hospital, e ela pode estar em plena operosidade, junto a Jesus, servindo, porque o trabalho é toda ocupação útil. O Livro dos Espíritos, questão 675. Se eu no hospital oro por todos, pedindo a Deus, Deus ilumina os médicos, ajuda as enfermeiras, olha por esses irmãos que nesse momento estão fazendo o alimento de todos nós, cuida desses irmãos que estão trabalhando pela higienização deste ambiente, de todos os locais, olha pelos seguranças, nesse momento nós estaremos em plena oração. Na condução, no metrô, se nós estamos vendo duas pessoas ali brigando, cada uma transmitindo ofensas uma para a outra, e se nesse momento nós vibrarmos, doando carinho, boas energias para aquele ambiente, para aquelas pessoas, estaremos no metrô em pleno trabalho, porque trabalho é toda ocupação útil. Então percebam a grandeza, a magnanimidade do que é servir com Jesus, do que é servir por amor. E isso nós podemos servir em todos os lugares, em quaisquer ambiências. Trabalhemos, jamais deixemos de trabalhar. E mais do que tudo, aprendamos a trabalhar mais e a reclamarmos menos. Vamos parar com essa coisa de queixa, de lamentos, porque isso oprime, porque isso tira nossas energias, porque isso nos leva a desgastes emocionais, porque isso nos afasta das coisas de Deus. Aprendamos a ter um olhar positivo para o trabalho, para a vida, e agradecermos a Deus por todos os momentos, ainda que os momentos sejam sofridos, dolorosos, mas Deus sabe o que é o melhor para nós. E no momento, naquela dificuldade, é o melhor momento, é o melhor posto de serviço para a nossa evolução espiritual. Compreendendo que em todas as atividades, o lidar com o outro, o tratar das coisas de Deus, precisa ser tratado com muita seriedade, porque vão deixar marcas profundas em nós. E que todas as experiências do mundo, elas chegarão até nós. Por um período ficarão para a nossa autoeducação, mas elas terminarão. E as experiências com o outro vão deixar marcas profundas em nós, que sejam experiências positivas, para que no futuro não precisamos ressarcir erros, para que no futuro estejamos em paz com a nossa consciência. Porque no mundo nós precisamos estar cuidando dos negócios de Deus. Nós precisaremos estar cuidando da nossa autoiluminação, porque é este o maior interesse de Deus para conosco. E para nós nos autoiluminarmos, jamais esqueçamos que precisamos ter um olhar atencioso, um olhar amoroso para o próximo, seja ele quem for, porque o próximo é o nosso degrau para a nossa ascensão espiritual.
só alcançaremos moradas mais felizes, sem guerra, sem fome, sem violência, sem promiscuidade, sem doenças, sem vandalismo, sem barbárie, sem guerras, sem corrupção. Só alcançaremos moradas ditosas se fizermos por merecer, se renunciarmos ao orgulho, ao egoísmo, aos vícios e paixões inferiores, e olharmos para as pessoas com respeito, com carinho, lutando para fazermos de todas as pessoas amigos. Por isso, vale a pena nós investirmos nas pessoas. Vamos sorrir para as pessoas, vamos dar bom dia, boa tarde, vamos conversar com as pessoas, vamos ser pessoas agradáveis, vamos ter um olhar carinhoso para com as pessoas, um olhar de respeito, fazermos amigos, porque isso é o que Deus quer de nós. No lidar com o outro, nós vamos ter as melhores oportunidades para a nossa autoiluminação. Entendamos que o processo de crescimento espiritual passa e passará sempre para o olhar para o próximo. Jamais vamos ascender espiritualmente, jamais, sem servirmos ao próximo. Pensem em Jesus. O que mais Jesus fez entre nós? Trabalhou servindo a todos, a qualquer um. As prostitutas, sim. Ajudou também aos fariseus, aos saduceus, a todos, esclareceu a todos. Orientou os pescadores, ajudou os doentes, levantou os caídos. Jesus estava aqui para servir a qualquer um e não colocava obstáculos. A todos ele esclarecia, mas dava a todos a liberdade para que cada um caminhasse sob as próprias pernas. E é o que Jesus faz por nós. Ele nos educa, ele nos oferece um roteiro seguro, que é o Evangelho. Mas nós temos que caminhar. E ele ensinou. O caminhar é o olhar amoroso, fraterno, para com o próximo. Lembremos, qual é o maior interesse de Deus para conosco? Agora nós sabemos. Deus quer que nós cuidemos do outro? Não. Deus quer que cuidemos da nossa autoiluminação. Esse é o maior interesse de Deus para conosco. E para nós autoiluminarmos, amigos e amigas, agora nós já sabemos. Vamos nos abraçar. Vamos ter carinho, paciência, tolerância. Vamos nos ajudar. A humanidade, ela periclita por falta de amor, por falta de sorrisos. Vamos agora para a sociedade, sendo pessoas mais amigas de todos, porque este é o interesse de Deus para conosco. Muito obrigada. Que Jesus nos guarde e nos abençoe cada vez mais. Porque nós precisamos trabalhar, porque só pelo trabalho é que nós vamos crescer como filhos de Deus. Graças a Deus.